Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre transparência nas contas públicas. Afinal de contas, todos os gestores públicos, independente de que poder ele esteja ou exerça, ele precisa manter transparência sobre os gastos. Você sabia, por exemplo, que ao acessar um site de uma prefeitura, ela precisa disponibilizar todas as informações das licitações, das compras, e se isso não acontecer, isso incorre num crime? Hoje nosso bate-papo é com o Fernando Halberg. A gente vai falar um pouco sobre esse processo de transparência, sobre um software desenvolvido por ele, que facilita nessa busca de informações, de algo que já deveria ter sido implementado por todo mundo, né? Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Juliette. É um prazer estar aqui, né, cara? E é um assunto bem interessante de falar, de tratar, até para as pessoas entenderem mais sobre isso, né? E principalmente da importância que isso tem, né, na nossa evolução enquanto democracia, enquanto profissionalização da gestão pública, o que isso impacta ao longo dos anos, né, na diminuição da corrupção, por exemplo, né, que eu acho que é o principal fator. Esse é o combate estrutural à corrupção. Quanto menos a gente depender de pessoas, né, e mais depender de que tenha uma estrutura que seja difícil de ser corrompida ou que seja fácil de ser fiscalizada, menos corrupção a gente vai ter, né? Bom, a gente tem hoje aí os portais da transparência, é uma obrigatoriedade, executivo, legislativo, judiciário, todo mundo precisa ter um portal de transparência e um portal de transparência atualizado, mas essa não é uma realidade, né? Ainda não, né? E não só um portal da transparência atualizado, né? Tem que ser um portal da transparência que permita que o cidadão fiscalize. Exatamente, porque a burocracia às vezes lá é um drama. E assim, às vezes você precisa ter mestrado ou doutorado, né, para acessar o portal da transparência e entender principalmente, primeiro, como chegar em alguma informação, né? Exato. Então, a gente tem que lembrar que a prefeitura, ela não é de ninguém, ela não é do prefeito, ela é da população. Sim. É a população que coloca o seu dinheiro ali, né, todos os meses, né, através de impostos, para então receber esse retorno através da prestação de serviços públicos, né? Então, o transporte público, saúde e educação principalmente, né? Então, é como se fosse ali a prestação de contas, né, da prefeitura do que ela está fazendo com o teu dinheiro. Então, dessa maneira, seria como se assim, eu dou o dinheiro aqui para a Juliette gerenciar para mim, então. Uhum. Então você vai fazer os investimentos na educação e na saúde para que a minha família então possa ter educação e tenha saúde. Não faz sentido que você preste contas para mim? Total. Né? Que você tenha lá da maneira mais fácil possível para que demonstre os gastos realizados. É a mesma relação. Vamos dar outra relação. É como se fosse um condomínio. Né? Num condomínio que a gente paga todo mês um condomínio lá, o síndico ele pode simplesmente gastar o dinheiro? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então é a mesma coisa com o prefeito. Então é como se o prefeito fosse o síndico da nossa cidade. Sob o risco, inclusive, de responder criminalmente. Sobre o risco, inclusive, de responder criminalmente. Então, dessa maneira, tanto quanto o síndico, né, o prefeito ele tem que prestar contas, né? Só que no caso da prefeitura, como envolve, no caso de Cascavel aqui, quase 2 bilhões de reais, né? É muito dinheiro. Para não ter resultado é muito dinheiro, né? Para a gente ter 5 mil crianças fora da creche, né? É muito dinheiro, né, Juliette? Você tocou agora num assunto que ele é muito peculiar em alguns aspectos, porque existe uma série de informações de não ter acesso efetivamente a algumas listas, algumas filas de espera. Você foi vereador, antecipou agora há pouco nos nossos bastidores que porventura não deve ser candidato nesse ano. Perfeito. Mas continua nesse processo de fiscalização, que é um trabalho de todos os cidadãos, que deveria ser o trabalho de todos os cidadãos, mas que a gente enfrenta uma dificuldade muito grande para ter acesso a algumas informações. Pode isso? Não poderia, né? Não poderia, né? Então,
Mas de fato existe, né? Então, como por exemplo, teve 2 leis que foram de minha autoria, que foram aprovadas em Cascavel, que elas regulamentam a transparência na saúde e na educação. No sentido quê? Das filas de espera da saúde e da fila de espera de educação. Eu já vi agora cobranças recentes com relação à Secretaria de Saúde para que divulgasse, então, as filas de espera da saúde. E eles não divulgam, sobre o pretexto de que a Lei Geral de Proteção de Dados proibiria. Só que isso aí é uma grande mentira, né? Então, porque senão, como é que eles divulgam a fila do CIMEI, que teria inclusive dados de crianças, né? De bebês, né? Então, o que acontece? No CIMEI você tem lá, são somente as iniciais. Então, o que a lei determina? Você não pode identificar especificamente a pessoa. Mas se eu olhar as iniciais da pessoa, eu vou saber quem é? Não vou saber quem é. A menos que seja uma pessoa do... A menos que seja aquilo que eu estou buscando. Daí vai ter a coincidência, né, das iniciais com a data de nascimento e com o CIMEI específico daí. Então eu vou saber quem é. Mas se for exatamente, por exemplo, a minha filha, por exemplo, então eu vou saber aquelas iniciais lá e a data de nascimento, então eu vou conseguir saber que posição ela está. Mas das outras pessoas eu vou poder saber o tamanho da fila, se a fila está andando da maneira correta. Claro. Né? E é o que deveria acontecer na saúde. E não acontece. Então até não acontece por quê, né? Vamos lá, né? Você acha que é interessante para o município de Cascavel mostrar o tamanho da fila de cada especialidade? Por exemplo, a fila de ortopedista, por exemplo. Eu tenho um caso aqui que não sei como está agora, né? Mas que a gente pegava que era 4 anos de espera, 5 anos de espera, né? Então, por exemplo, um caso recente que eu verifiquei agora, que chegou até mim. Uma pessoa que está esperando desde o mês de junho um ultrassom de mama, né? Então nós já estamos no mês de março, nós estamos falando de 9 meses. Né? Se dependesse da prefeitura, se fosse o caso, inclusive, porque o ultrassom seria necessário para saber se o nódulo na mama ele é benigno ou maligno. Se fosse maligno, porque essa pessoa já fez agora o exame na rede privada. Se fosse maligno, às vezes essa pessoa nem estava mais aqui. Entende? Na fila esperando. Morreria na fila esperando. Morreria na fila esperando. Então, assim, nós temos, da última vez que eu verifiquei, e eu só consegui verificar porque eu tive acesso à informação que a pessoa me passou, ao código dela. E daí, com o código dela, eu consigo saber a posição dela na fila e o total de pessoas na fila. Ou seja, ela estava na última vez, que foi em fevereiro a consulta, 362, se não me engano, de um total de 1.627. Ou seja, a gente pode inferir que de junho para cá, de junho, julho para cá, nós tivemos então 1.300 pessoas que entraram na fila do ultrassom, que estão sem realizar o ultrassom. E aí o próprio médico das UBS fala: olha, minha filha, faça na rede particular porque aqui você não vai conseguir. Isso o médico falou para ela. Mas e aí, com um exame na rede particular, ela pode voltar para o sistema público e dar continuidade no tratamento? Porque aí tem outro aspecto também, né? Mas nesse caso os médicos estão fazendo, né? Porque efetivamente, sim, estão fazendo. Porque senão não anda. Porque senão não anda, né? Então, faça o ultrassom lá e traga o resultado para eu analisar aqui. E nesse caso aconteceu isso, né? Só que ainda esse caso específico aconteceu uma série de outros fatores graves, como por exemplo, ela foi cadastrada na fila de alta complexidade, que seria a fila do GSUS, no caso, que daí é do governo do estado. Né? E quando vai consultar no portal do município, mostra, inserida no GSUS. No portal do estado, mostra, essa pessoa não está na fila. E aí, faz o quê? Então essa pessoa demandou judicialmente agora. Né? E aí o município, o estado, né, estão tendo que se explicar agora com relação a isso. Vai ter um deslinde. Porque agora, efetivamente, vai ter que acontecer. Né? Mas, efetivamente, para quem não busca a justiça, por exemplo, né? Ou para quem fica esperando, né? Nesses casos de ortopedia, eu me lembro muito bem, enquanto estava de vereador, e tinha uma pessoa, por exemplo, que está com dificuldade de caminhar. 3, 4 anos na fila, Juliette.
Ela só vai piorar, a situação dela só vai piorar. E daí não é só a situação da ortopédica, daí de um joelho, de uma perna. Ela não consegue daí caminhar, praticar exercício. Ela vai desenvolver obesidade, ela vai desenvolver depressão, ela vai criar um transtorno para ela, né, um agravamento, né, em vários outros aspectos. E aquilo não vai afetar só a vida dela, aquilo vai afetar a qualidade de vida da família inteira. Né? Então, esse descaso do município com as pessoas, ele é muito grave, porque ele afeta de maneira brusca, drástica, assim, sabe? A vida não só de uma pessoa, mas de várias outras. Com certeza. Mas o que a gente escuta o tempo inteiro, né, é que Cascavel é a saúde humanizada, Cascavel é o ônibus humanizado, Cascavel é a escola humanizada, mas... Que humanização é essa que tem 5 mil crianças? Vamos lá, nesse caso, 5 mil crianças na fila do CIMEI. Olha o impacto disso numa família que precisa trabalhar e não consegue trabalhar. Porque quem que vai conseguir colocar, então, né? Ou você fica em casa com a criança, ou você vai procurar a rede privada. Na rede privada, por exemplo, você vai gastar o quê? No mínimo 600, 700 reais meio período. 1.200, 1.300, 1.500 reais o período integral. Exatamente. E daí? E vão proibir as pessoas de ter filhos agora? Embora acho que muita gente deve pensar isso, né? Mas efetivamente, a gente tem que entender que eu acho que essa é a lógica da situação. A gente já pagou para ter esse serviço. Você já pagou para que os seus filhos tenham escola. Entendeu? Você já pagou para que você tenha acesso à saúde. A gente fala assim, mas faz um plano de saúde. Viu? Você tem um plano de saúde. E esse plano de saúde é o mais caro que existe, que se chama SUS. A questão é como ele é operacionalizado, principalmente a nível municipal. Aí a gente está falando de um contexto envolvendo Cascavel, que é uma cidade relativamente grande, a quinta maior cidade do estado do Paraná. Eu acredito que você, em alguns momentos, você deva ter sido indagado ou se deparado com situações ainda piores em municípios menores. Vamos falar da realidade da nossa região. Provavelmente algum gestor ou algum vereador, algum líder público deve ter te procurado em algum momento para falar sobre essa falta de informação em municípios próximos também, né? Pediram muitas cópias dos projetos de lei de transparência. Então, como eu mantenho o site ainda, e se você buscar informação sobre isso, você vai chegar nele, tem muito vereador de outra cidade que me liga pedindo para auxiliar na aprovação de determinado projeto de lei ou de mandar o modelo já, como é que foi feito aqui, para que ele seja aprovado em outras cidades. Mas os problemas, eles se repetem, na verdade. A diferença é que em municípios menores você não tem essa digamos, essa estrutura grande que tem aqui, que acaba sendo mais difícil de fiscalizar, né? Exatamente. Então, você tem, às vezes, algum contexto específico que é pior, mas tem casos que, inclusive, não tem tanto problema de fila. Até porque Cascavel, esse é um dos problemas que nós identificamos, né, na época. Cascavel, hoje, ela atende, se não me engano, a 42 municípios. Né? É uma macro-regional, né? É uma macro-regional. Então, nós temos a Regional da Saúde, né? Então, quando você vai falar em o próprio CISOP, né? Que é um consórcio, né? Então, o HU, por exemplo, a gente reclamava muito da falta de vagas de leito. E onde o que acontecia? Quem que era penalizado? Cascavel era penalizada. E você vê, isso eu já não acho que seria culpa de Cascavel, né? Por quê? Nós tivemos ao longo da história o fechamento de hospitais em toda a nossa região. Nós tínhamos hospital em Santa Helena, nós tínhamos hospital em Medianeira, né? Ainda tem alguns hospitais, mas no geral, se não me engano, de 10 a 15 hospitais foram fechados. Além de descredenciamento de um monte de leitos, né? Além de descredenciamento de um monte de leitos. Para onde que vem essa demanda, né? Acaba vindo para Cascavel. E às vezes a gente tem que pegar de Cascavel aqui e mandar para o hospital, por exemplo, Nova Aurora. Então, quantas vezes já aconteceu isso, né? Principalmente na época da Covid, né? E quem é penalizado? É penalizado a pessoa que vai para a UPA, e aí ela teria que ir para um leito do hospital. Só que esse leito do hospital, ele está pactuado com outro município. Então tem uma coisa chamada pactuação dos leitos, né? Que é quando e Cascavel,
acaba, de certa forma, prejudicada com relação a isso. Porque muitos municípios usam os leitos que são destinados para Cascavel, mas nesse caso, quem que teria que resolver esse problema? Quer que Cascavel dê suporte? Então bota mais um HU, entendeu? Então, o governo do estado. Ou no mínimo credencia mais leitos. Ou no mínimo credencia mais leitos. Mas nós temos leitos credenciados, né? Isso foi uma coisa que a gente verificava. Isso tem, se você acessar o site do SUS lá, do Ministério da Saúde... Vigia SUS. Você tem lá quais são os leitos que estão ocupados. E a gente ia lá, entrava lá, olha, tem sei lá, 30 pacientes que estão na UPA mais de 24 horas. A UPA é 24 horas. Uhum. Mas não é que ela está aberta 24 horas. É que lá você tem que entrar e em máximo 24 horas você tem que ir para um hospital ou você vai para casa. O problema resolveu? Vai para casa. Não resolveu? Vai para o hospital. O que acontece? Nós tínhamos pessoas com 17, 20, 25, 30 dias na UPA. Uhum. E o serviço... não é só na situação da pandemia, isso... Isso, normal, corriqueiro. Mas o serviço da UPA é ruim? Não, não é ruim o serviço. Mas não é a finalidade. Mas não é a finalidade. Porque daí acaba sendo ruim, entendeu? Para quem vai nesse dia a dia de urgência e emergência. Por quê? O médico não consegue atender a urgência e a emergência daquele que está chegando lá. Então aquela pessoa fica às vezes 7, 8 horas esperando por um atendimento. Por quê? O médico está lá atrás. Ele tem que dar conta daquelas pessoas que estão internadas na UPA, mas não deveria ter internamento na UPA, entende? Então essa é mais uma das questões, mas isso o Estado teria que resolver. Mas nós temos o melhor Estado do país, né? O melhor governo, aliás, não tem crítica nenhuma, né? Não se vê nada, né? Falar. Então, assim, eu acho até estranho, e aí eu faço uma crítica até às próprias pessoas mesmo, né? Porque nós temos um governador que foi eleito com recorde de votos e um prefeito aqui de Cascavel que mesmo com 5 mil crianças fora da creche também foi eleito com recorde de votos, né? Então são relações que talvez eu não conseguiria fazer, né? Com tanta gente na fila da saúde, com tanta gente que demora tanto tempo para conseguir. Me parece que as pessoas elas estão se acostumando a ter esse sofrimento, sabe? A ter uma vida sofrida, a ter isso demora mesmo, não, podia ser muito pior. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Quando, na verdade, por exemplo, deveriam estar buscando seus direitos, né? Ou por um advogado, no caso das vagas de saúde, tem na vaga de CIMEI, busca um advogado, né? Não tenho dinheiro para pagar um advogado, busca a defensoria pública, entende? A vaga sai. E se o município não determinar a vaga, ele que pague a vaga, então, numa creche. Que é o que a justiça tem determinado. Exatamente. Né? Então, o município, não tem espaço para colocar criança. Meu amigo, esse problema não é surpresa. Isso não vem agora. Eu tenho os dados, Juliette, desde 2017. A taxa de natalidade, ela se mantém na mesma. Uhum. Então, o prefeito não pode dizer, fui pego de surpresa. Não. Pelo contrário, a fila de espera aumentou nos últimos anos de vagas em CIMEI. Isso são dados públicos, né? Ou pelo menos deveriam ser dados públicos. Mas se você pedir lá na Secretaria de Educação, realmente eu nunca tive dificuldade. E nem estou criticando a secretária, porque ela lida com aquilo que tem, entende? Sim. Tem outra... Mas, por exemplo, na Secretaria de Saúde, sim. Aí nós temos dificuldade de buscar informações com relação à fila de espera. E não deveria ter essa dificuldade. Claro. Para permitir que o quê? Que o cidadão fiscalize a aplicação do seu dinheiro. Então é como se o síndico estivesse ocultando aqui o que ele está fazendo. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Não. Não faz o menor sentido. E quando é que veio essa iniciativa, ou quando é que surgiu a iniciativa dessa criação desse software para buscar essas informações? Conta um pouquinho pra gente sobre o software, como é que ele funciona. O software ele não é inovador, né? Ele só pega uma coisa... Mas ele facilita. Claro, ele facilita, né? Facilita bastante. Tanto que ele foi usado em algumas operações da própria a polícia mesmo, né? Para que onde eles consultavam as informações que esse software trazia. Então, ao invés de ter que ficar fazendo diligências para 15, 20 municípios para pedir informações, esse software já trazia tudo compilado. Uhum. Então, por exemplo, eu consigo comparar em tempo real uma compra que está sendo feita aqui em Cascavel,
do mesmo objeto, né? Nem vou falar das lixeiras de 85 mil, né, cara? Mas esse é um exemplo. Então eu consigo pegar um objeto que foi licitado em Cascavel e foi pago um valor X. Eu consigo saber imediatamente em todas as outras cidades do Paraná quanto foi pago. Tanto que nas lixeiras a gente trouxe rapidinho a informação de Guarapuava. Sim. Foi através do software. Né? Então, mas por que esse software funciona? Porque o Tribunal de Contas do Estado disponibiliza as informações de todos os municípios no formato de dados abertos. Aí você puxa as informações do Tribunal de Contas e cruza com os dados dos municípios. Ou não? Você só cruza dados do Tribunal de Contas mesmo? Não, ele já traz toda a informação. Aí ele já faz esse... Isso, ele faz esse... o município, é uma lei, eles têm que prestar contas com o Tribunal de Contas, sobre tudo. Atos de pessoal, né? Compras públicas, licitações, tudo tem que ir para o Tribunal de Contas. Então, porque as contas precisam ser julgadas, né? Então, efetivamente, a gente teve até uma discussão semana passada do julgamento de contas lá que aconteceu do Edgar Bueno, né? Mas efetivamente não teve nada de errado nas contas do Edgar. Então, passou por um crivo já do Tribunal de Contas e esse crivo ele pode ter uma decisão política no Tribunal de Contas. Pode, mas nesse caso até a fundamentação dos técnicos do tribunal foi a favor do Edgar, entende? Então, assim, não foi uma decisão política do Tribunal de Contas nesse caso. Então, houve uma decisão técnica do Tribunal de Contas que aprovou as contas do Edgar. E não teve dano nenhum para a cidade. Né? Então, não há, já entrando no assunto, eu acabei estudando um pouco sobre isso, não vai acontecer a ineligibilidade. Ele, se for candidato, ele vai conseguir ser candidato normalmente. Mas se você entrar no site do Tribunal de Contas para verificar essas informações, você vai ter que entender mais sobre como funciona aquilo, né? Não é uma coisa tão simples. Não. Exatamente. Ali não. O que eu busquei fazer? Você bota o CNPJ da empresa e ele já te traz toda a informação necessária. Entende? Aonde aquela empresa licitou, em qual município, né? Então, com qual objeto. Daí você pode pegar por objeto, por empresa, qual valor, né? Então, isso facilita. Se a gente conseguisse levar isso para nível de todos os tribunais de contas, e esse é um projeto que eu quero desenvolver, me falta tempo agora, na verdade. Então, enquanto eu estava de vereador, eu me dedicava bastante. Agora, né, eu gosto dessas coisas, eu ainda faço muita coisa. Mas eu tenho que fazer, né, na dosagem permitida. Até porque eu era pago antes, né? Então, efetivamente, eu fazia valer cada centavo que eu recebia como vereador. Agora eu vou fazendo como cidadão e dentro da minha disponibilidade de tempo, né? O ideal seria que todos os dados de todos os estados do Brasil fossem compilados, né? E talvez isso seja uma sugestão até agora para o próprio Tribunal de Contas da União, porque isso poderia vir uma lei federal sobre isso, obrigando então que os tribunais de contas recebessem os dados de todos os municípios, e isso não é tanta informação assim, Juliette, quando a gente está falando de uma estrutura da União, entende? Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, se eu consigo tratar todos os dados dos últimos anos do estado do Paraná inteiro... Imagine uma estrutura de um Tribunal de Contas da União. Gigantesca, né? Então, assim, seria perfeitamente possível. Porque daí eu poderia cruzar os dados de uma compra lá de Santa Catarina, e embora de Santa Catarina eu já consiga fazer isso também, né? Só ainda não está tão automatizado. Com os dados, sei lá, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, para a gente entender até essa prática do sobrepreço, por exemplo. Né? Essas questões que você está trazendo para a gente, né, desse projeto do Google, né? Pinpoint. Do Pinpoint, né? Com relação a dispensas de licitações, né? Porque para você ter uma dispensa, nós temos a inexigibilidade e nós temos a dispensa, que são justificativas diferentes, né? Então, mas as duas não requerem uma licitação. As duas não requerem, né? Mas uma vai pela questão técnica, né? E a outra tem uma série de requisitos, e a outra pela questão de valores, né? Então, até determinados valores você pode fazer, se não me engano, a dispensa a licitação é dispensável, né? E esse valor aumentou nos últimos anos, né? Era R$17 mil, acho que é 80 agora,
o teto máximo, mas aí depende, se for para obra, se for para isso. E outros casos que você trouxe para a gente, já não é a mesma fundamentação. É quando, por exemplo, só tem, eu justifico aqui, vou dar um exemplo clássico, o sistema de radar da CETRANS, da Transitário. Né? Ele foi uma inexigibilidade. Por quê? Não os radares, desculpa, os semáforos. Para os semáforos que existiam em Cascavel, só teria um fornecedor que faz um software que suporta aqueles semáforos. Então eu tenho escolha. Quando eu não tenho escolha, eu só posso comprar daquele fornecedor. Mas aí também não gera uma situação, por exemplo, numa situação hipotética, de eu fazer um direcionamento de um edital para contratar uma empresa específica? Quando há má fé, né? Com certeza, né? Não estou dizendo que é o que aconteceu em Cascavel, muito pelo contrário, né? A gente não estudou, não analisou, enfim. Mas o Brasil tem 5.700 e tantos municípios e a gente observa muitos casos onde não se é exigível a licitação, por exemplo, por ter um único fornecedor de um determinado produto. Mas e aí, eu não posso especificar tudo lá no edital para que esse fornecedor seja o único realmente apto? Claro, mas nós apontamos isso em algumas licitações, né? Infelizmente, né, o Tribunal de Contas discordou da gente, o Ministério Público também, né? Aliás, enfim, né, eu acho que faço críticas também aqui à condução de algumas situações pelo próprio Ministério Público, né, com relação a essa. Eu acho que poderia ter uma fiscalização maior com relação a licitações, e o próprio Observatório Social de Cascavel, que está bem sumidinho também, né? Não se escuta mais falar, né? Os observatórios, eles, a gente teve um período muito atuante, né, dos observatórios pelo Brasil todo, e nos últimos anos... Porque um sistema como esse, por exemplo, poderia estar sendo usado pelo Observatório Social. O teu software, quem quer utilizar ele, como é que é possível ter acesso a ele? É possível? Você abre ele para hoje ele não está disponível, né, para todo mundo, mas não seria assim, é que não teve interesse, na verdade, de ninguém, né? No momento que tiver interesse na utilização, por que não, né? Então, é que assim, eu acho que o interesse na utilização gera a disponibilidade dele. Então, algumas pessoas têm acesso, né? E eu acabei não evoluindo tecnologicamente nele. Então, está parado ali no sentido de ter atualização, já tem alguns anos. Então, mas tendo interesse, eu me coloco de prontidão para estar melhorando, desenvolvendo e aí abrindo ele, né, de maneira ampla. Mas penso assim, essa é uma coisa que, inclusive, a própria comunidade de tecnologia poderia fazer, né? Claro. Não precisa depender do Fernando. A gente está evoluindo tanto. Claro. E a própria inteligência artificial evolui muito. Juliette, essa parte que nós estamos falando é uma parte extremamente simples. É extremamente... chega a ser banal, assim, perto do que as empresas de tecnologia fazem. Pois é. Não é nada complexo. Entende? Esse cruzamento de informações, ele é muito tranquilo até de se fazer. Para a gente ver que não há mais nada parecido, porque efetivamente as pessoas não se preocupam com isso. Então a questão não é existir ou não existir um software. Tanto as pessoas não se preocupam com isso que a Cascavel até hoje você não consegue ver a fila de exames, a fila de consultas. Né? A gente teve uma discussão muito parecida e ela se repete quando você concede as isenções fiscais, tributárias, por exemplo, e tiveram situações em que foram solicitadas essas listagens das empresas, mas que também se utilizou como argumento a Lei Geral de Proteção de Dados. Também não procede, Juliette. Veja, a Lei Geral de Proteção de Dados, veja. Você está dando uma isenção fiscal. Não, né? Ela não se sobrepõe ao interesse público. Entendeu? Nesse caso, o interesse público é maior. Então, assim, se você pegar agora aqui, num computador, e abrir isso da União, você vai ver todos os devedores da União. Na verdade, essa lista, ela teria que estar disponível em tempo real no site da Prefeitura de Cascavel. E todas as negociações que foram realizadas, né, inclusive com empresas de vice-prefeito, essas coisas, deveriam estar disponíveis para todo mundo ver. Porque aquele dinheiro que foi dado de desconto, ele não é o dinheiro do prefeito. Não. Aquele dinheiro é o meu dinheiro, é o teu dinheiro. Né? É o dinheiro de todos nós que deixou de entrar. Eu sempre falo o seguinte, não tem milagre.
quando alguém não paga, todo mundo paga. Essa é a lógica. A história de não existe lanche e janta de graça. Não tem cerveja grátis, entendeu? Então, quando alguém deixa de pagar o imposto, viu, alguma coisa está faltando, então. E no caso de Cascavel, é bem fácil de ver, né? Nós temos aqui um número de empréstimos gigantescos realizados nos últimos 7 anos, né? Muito maior do que foi feito na gestão do Edgar Bueno, né? Que foi tão criticado o Edgar, né? Porque ele deixou um empréstimo. Do BID? Do BID. E foi só o empréstimo do BID. Esse valor que já está emprestado hoje, eu não sei a que pé anda, né? Mas eu votei contra pelo menos uns 5, 6 empréstimos na minha época. E todos passaram. E pelo menos vários outros já foram feitos, né? Então, assim, ó, esse valor do BID já é irrisório, perto do tanto da dívida atual da Prefeitura de Cascavel. Então, engraçado, porque antes o próprio prefeito reclamava bastante, né, desse empréstimo do BID, mas agora ele faz muito pior, e não reclama mais. E é uma herança que vai ficar, porque o empréstimo não se liquida durante uma gestão. É uma herança que vai ficar. Eu, assim, para mim, eu nunca gosto de falar assim, ó, empréstimo é ruim, empréstimo é bom. Não, isso não tem como saber. Então, empréstimo é ruim? Depende. Depende, né? Por que depende? Então, eu vou fazer um empréstimo aqui para a construção de um parque industrial, né, para Cascavel, e que eu já tenho aqui pelo menos 20 empresas que vão se instalar. Então, automaticamente, o valor do empréstimo vai ser irrisório. Uhum. Porque as empresas se instalando e trazendo a geração de emprego para a cidade, impostos para a cidade, isso vai gerar um tributo para Cascavel que vai fazer esse empréstimo se pagar, que não vai nem sentir. Pelo contrário, esse empréstimo vai se tornar irrisório. Exato. Né? Agora, você fazer empréstimo para obras de manutenção da cidade, aí não dá. Porque daí você está atestando que você não consegue gerir o dinheiro público. Por exemplo, empréstimo para fazer asfalto. Entende? Você não pode ter empréstimo para fazer asfalto. Asfalto tem que vir do caixa da prefeitura. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa que daqui 5 anos vai precisar de novo. Se não menos, né? Porque se ele é mal feito... Né? Se ele é mal feito, né? E nós já pegamos bastante mal feito aqui. Então, assim, se fosse um asfalto... Não, esse asfalto aqui é um empréstimo, mas esse asfalto aqui, ó, eu tenho uma garantia de 30 anos. Maravilha. Maravilha, certo? Porque aí, assim, aí nós vamos pensar num planejamento viário, vai aumentar o tráfego, Cascavel vai crescer, né? Só que, infelizmente, Cascavel, a gente está pensando Cascavel de uma maneira às avessas daquilo que eu acho que deva ser pensado com relação à política urbana, né? Então, a gente está fazendo a cidade crescer para os lados quando a cidade deveria estar crescendo para cima. Então, o que acontece? Isso aí é fato, né? Qualquer especialista no assunto vai vir e vai falar, Cascavel é um dos maiores perímetros urbanos, eu não sei como... Ela já era o segundo maior perímetro urbano proporcional ao número de habitantes do Paraná. Só que agora dobraram o perímetro urbano, né? Então, eu já não sei se já não é o maior do Paraná. O que acontece? Quando você expande a cidade para os lados, você vai criando bairros distantes. E precisa de infraestrutura. Precisa de infraestrutura. Daí o que acontece? É fácil você levar policiamento para esse bairro distante? É fácil você levar CIMEI? E daí, isso. Então, assim, da mesma maneira que o município tá com 5 mil crianças na fila do CIMEI, quanto mais loteamento longe você vai construindo, mais caro vai sendo a manutenção do serviço público. Porque daí daqui a pouco você vai ter que construir mais uma UPA. Entende? Exato. Ao invés de você melhorar os serviços de uma UPA que atenda de uma maneira mais centralizada, um número maior de habitantes daquela região, não. Você tem distância, você tem malha viária. Malha viária, ela custa, porque efetivamente a qualidade dos asfaltos que são feitos são ruins. Então daqui a pouco você vai ter que gastar dinheiro com asfalto. Asfalto é caro. Você vai ter que levar saneamento básico, você vai ter que levar energia elétrica, você vai ter que levar policiamento, você vai ter que levar escola, CIMEI, né? Saúde, UBS, USF, né? Então vai ter que levar agente de endemias, vai ter que levar agente de saúde. Se a política urbana for uma política vertical, né, e seria possível em Cascavel, já que Cascavel, naquela época, eu fiz um estudo dos vazios urbanos, nós tínhamos mais de 20 mil lotes vagos. Na mão de poucas pessoas. Na mão de poucas. Mas então, aí o que acontece? Por que expandir? Algumas, inclusive, devedoras
do município. Mas aí faz sentido expandir a cidade se você tem 20 mil lotes vagos? O argumento que se utiliza é porque isso é muito caro, Não, mas aí que tá. A gente está falando aí da especulação imobiliária, né? Mas a especulação imobiliária ela não pode sobrepujar o interesse público. Então nós temos instrumentos da política urbana, como por exemplo o IPTU progressivo. Por que ninguém mais falou de IPTU progressivo nos últimos 3, 4 anos? Né? Aliás, a Câmara de Vereadores, várias pessoas vêm e falam, Fernando, não se escuta falar mais nada, né? Até eu lembro que na época era uma das brigas dos vereadores comigo, é que eu postava tudo no Face, né? Então, mas aí me fala, gente, por que não postar o que está acontecendo, né? Claro. Então, mas enfim, né? As pessoas estão mais preocupadas em falar do Lula e do Bolsonaro ultimamente do que olhar para o próprio umbigo, né? Para a própria situação da nossa cidade. No município que as coisas acontecem, as pessoas município. vivem aqui. Exatamente. Né? E por que a gente está falando tudo isso? Porque em outubro a gente tem eleição de novo e a gente tem eleição para eleger prefeitos e eleger vereadores. Não é uma função fiscalizar somente anos eleitorais, mas a gente podia olhar com um pouquinho mais de atenção, né, para os nossos dados, nossos investimentos, nossos gastos, as nossas licitações, as nossas compras. Mas efetivamente a gente não... Essa é a função essencial do vereador, né? Então eu era o chato lá, efetivamente, né? E é ruim... Mas se tivesse pelo menos uns 3 lá que fizessem, eu acho que a gente teria uma redução. Eu falo assim, né, Juliette? Eu consegui algumas vitórias ali, por mais que sofri bastante, né? Perdi os cabelos nos 4 anos lá, né? E 5 processos de cassação, mas, por exemplo, nós não deixamos que Cascavel comprasse o Atacado Liderança por 29 milhões na época. Que isso e era mais um financiamento, né? De fato. Então assim, isso ia virar em 100 milhões. Né? 100 milhões de reais. Para virar cabide de emprego e efetivamente, na época, a gente fez um estudo, Paraná e Santa Catarina, dos quais eram centros de eventos que davam resultado. Todos os públicos abandonados. Somente os privados funcionavam de maneira satisfatória. Tanto que assim, nós temos um centro de evento público em Foz do Iguaçu. Nós estamos falando de Foz do Iguaçu, que está jogado às traças do lado do aeroporto lá. Se Foz do Iguaçu... E os eventos são feitos em hotéis, que né? tem a Argentina do lado, que tem o Paraguai do lado, que tem toda a estrutura de Parque das Aves, Cataratas do Iguaçu, né? A estrutura turística que tem em Foz doIguaçu. O centro de eventos público tá jogado às traças. Exatamente. Por que em Cascavel ia dar certo um centro de eventos? Né? Então, assim, é uma das coisas que se perguntava. E a gente vê muita gente falando aí que são... Agora está em moda a discussão de esquerda e de direita, né? Então, digamos que em Cascavel a gente teria uma maioria de políticos da direita, né? Que falam do Estado menor. O Estado mínimo. O Estado mínimo. E para mim, assim, eu não entro nem nessa discussão ideológica. Para mim, eu acho que nós temos que ter um Estado focado. É diferente, entende? Do Estado mínimo e do Estado máximo. O Estado focado, o que é? Saúde e educação. Né? Então, que nós temos que efetivamente despender esforços nisso, porque isso afeta a vida das pessoas e isso afeta a próxima geração. Isso afeta o que nós vamos ter para o amanhã. Isso afeta a segurança pública. Claro. Né? Agora, o discurso é do Estado mínimo. Mas por que comprar, então, e ter um centro de eventos público? Bom, felizmente não se concretizou. Felizmente não se concretizou. Desse então, assim, ponto de vista todo. Mas as pessoas elas estão mais focadas em olhar para a fala do que para as atitudes. Então, qualquer político vai na tribuna da Câmara de Vereadores, o prefeito mesmo, não estou falando só do prefeito de Cascavel, estou falando isso no geral. E o discurso é muito bonito. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir e fala sistematicamente, de maneira simples, né? Geralmente ligado são pessoas muito religiosas, inclusive, né, que trazem a religião acima de tudo. Então, como é que eu vou discordar daquela pessoa que é da mesma religião ou, né, mas a prática, na verdade, ela é bem diferente do discurso, né? Então, o que vale mais, como as pessoas de fato não participam e não entendem de como funciona essas questões públicas, essas questões de gestão do município,
fica aquilo que está sendo visto muitas vezes no Instagram, no Facebook, a fotinha bonitinha, as flores no centro, né? Mas na prática mesmo ela é muito distante disso. Exatamente, é verdade. E efetivamente a gente precisa criar essa cultura de entender um pouco mais, né? Talvez nas escolas, ninguém está discutindo agora sobre, por exemplo, ensinar as crianças que o que é público é de todos. É diferente do que é público, não é de ninguém, né? Exatamente. O cuidar, o preservar. Sobre isso ninguém está falando. E a gente está criando novas gerações e tomara que as novas gerações venham mais conscientes, né? Tomara que a gente possa chegar lá, né? Tomara que sim, né, Juliette? Tomara. Fernando, a gente esgotou o nosso tempo. Foi muito rápido. Gostaria de agradecer imensamente sua participação, as informações que você trouxe pra gente. Se alguém quiser um pouco mais de informação sobre o software, sobre buscar informação, cruzar informação, pode te procurar em alguma rede social, sempre, pode procurar em algum lugar. Como é que Fernando faz? Halberg. Te acha onde? No Instagram. Instagram é mais fácil hoje, né? Então, fechou. No Instagram. Eu tô no Instagram da Juliette, então acha a Juliette lá e daí pode procurar, tá aqui. Exatamente. Procura o Fernando lá e ou manda pede uma pra mensagem. Juliette, manda aqui o WhatsApp dele ali. Fechado. E eu já deixo assim aberto, até se alguém quiser colaborar na área de TI e tem interesse em participar, a gente abre esse projeto. Transforma isso num projeto open source, de código aberto, que todo mundo possa contribuir. Quem sabe isso não vai aumentar mais, quem sabe isso não se torne um programa nacional. Exatamente. Né? De validação. Eu vejo muito hoje essa validação as pessoas estão focadas em validar o gasto do legislativo. Mas esse gasto é tão pequeno perto do que acontece numa licitação. Exatamente. Né? Maravilha, obrigado, Perfeito, Juliette. Fernando. Obrigada, viu? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.